Olá, prazer. Eu sou D2542728, ou D2064464, ou D949925. Já imaginou um mundo onde as pessoas não são mais indivíduos, elas são números, sem alma, sem emoção, sem nenhum poder de decisão? Tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida, dormir, acordar, trabalhar, os momentos íntimos, ter ou não ter filhos, até mesmo quantas vezes se mastiga cada garfada de alimento, é determinado pelo Estado único, é regido pela tábua das horas, pelo grande benfeitor. Esse é o mundo que o escritor russo Yevgeny Zamyatin descreveu, publicou no livro Nós, em 1924. E é sobre a leitura desse livro que nós fizemos aqui no canal que a gente vai conversar um pouquinho. Quais as nossas impressões, quais as reflexões que ficaram dessa leitura. Vamos conversar? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a todos que têm ajudado o LiterataCast. Obrigado pela companhia de vocês, pela atenção, pelas palavras tão gentis que vocês deixam em cada comentário, pelos compartilhamentos. Vocês não fazem ideia de quanto isso ajuda a expandir o canal, a levar a outras pessoas as obras que nós aqui lemos. E gostaria de agradecer também àqueles que ajudam financeiramente o LiterataCast, através do botão Valeu Demais no YouTube, através do nosso Pix, que é contato@literatacast.com.br. E aproveito a oportunidade para anunciar uma nova maneira de você que quer ajudar o canal LiterataCast, através do Clube de Membros ou Clube de Canais. A partir de um valor bem pequenininho, que eu tenho certeza que não vai impactar o seu orçamento, só R$ 3,99 por mês, você pode estar dando uma grande ajuda ao canal LiterataCast. O nosso próximo grande objetivo aqui é finalmente construir um estúdio, construir um lugarzinho onde eu possa gravar a qualquer momento livre que eu tenha, porque, infelizmente, atualmente eu só consigo gravar de madrugada dentro da despensa. O que deixa meu tempo de produção bem limitado, já que eu tenho outros afazeres durante o dia. Então, se puder, se você achar interessante, dá uma olhadinha no Clube de Membros do canal LiterataCast. Nós temos uma ajuda de R$ 3,99, outra de R$ 7,99, onde os membros poderão participar de enquetes para decidir as nossas próximas leituras. E voltando então às nossas impressões da leitura do livro Nós, de Yevgeny Zamyatin. Nas minhas últimas incursões pela literatura russa, eu me deparei com esse livro que, sinceramente, nunca tinha ouvido falar dele até então. E confesso que fiquei bem surpresa, agradavelmente surpresa, com o que eu encontrei, com o que eu li. Esse livro é considerado o romance distópico original, e ele influenciou direta e indiretamente outros livros que, esse sim, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, muitos também com certeza já leram, livros como 1984, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo. Inclusive, existe uma resenha escrita e publicada por George Orwell em 1946, o autor de 1984, falando do livro Nós e da sua influência em outro livro, Admirável Mundo Novo. O livro Nós foi publicado em 1924 nos Estados Unidos, porque, embora o autor fosse russo, a obra foi proibida de ser publicada na União Soviética por ser considerada ideologicamente indesejável, justamente porque o autor questionava o autoritarismo do Estado frente ao cidadão. Mas ele faz isso de uma forma bem interessante. Para entender um pouco o estilo de escrita desse livro, é interessante a gente saber que Zamyatin ele era um engenheiro naval, filho de um sacerdote da Igreja Ortodoxa e de uma musicista. O livro é narrado em primeira pessoa por um engenheiro, assim como Zamyatin. Então, a estrutura dele ele é feito sob forma de um diário. Diário esse que está sendo escrito para ser colocado em uma nave espacial
que está sendo feita e o chefe do projeto, no caso a nave é integral. O chefe desse projeto é esse personagem principal que está narrando a história, e esse diário será colocado na nave, assim como outras contribuições de outros números, né, que não são cidadãos, não são pessoas, são números, para que o modo de vida, aquele modo que eles consideram perfeito, o ápice da sociedade, possa ser levado a outros planetas habitados, para que eles também possam conhecer e desfrutar da felicidade. O personagem principal, ele se chama D503. Por isso, a brincadeira que eu fiz no início do vídeo. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu não quis ler antes nenhuma resenha, assistir nenhuma resenha, ler nada a respeito, eu quis ir direto e para a obra, e não estava conseguindo entender. Quando ele citava os números, falava dos números, os números assim, os números assados, aos poucos eu fui percebendo que, na verdade, ele estava falando das pessoas. Assim que as pessoas eram referidas nessa história, números, né, nessa sociedade. Elas eram apenas números. Então, elas são nomeadas com D, uma letra, aliás, por uma letra e uma sequência de números. O personagem principal, D503. Que me fez lembrar, assim que eu percebi essa relação de pessoas e números, me fez lembrar de um fato que aconteceu quando eu era bancária. Eu fui 7 anos bancária, em 2006 até 2013, e eu lembrei de um conselho que alguns colegas mais velhos diziam pra gente. Diziam, cuidado, se coloque em primeiro lugar. Antes de se desdobrar para cumprir aquela meta. E o banco em que eu trabalhava nem sequer tinha comissão por vendas, nada disso. Era apenas aquela pressão de vender e fazer mais e mais para atingir a meta, para que a agência fosse a primeira classificada, não a regional, e a regional fosse a primeira classificada do Brasil. E a gente se deixa levar por essa pressão. E esses colegas mais velhos diziam para mim, cuidado, você aqui dentro, para a empresa, é apenas um número. Se esse número pifar, se esse número adoecer, se esse número não estiver mais sendo útil ou produtivo, ele é descartado. E tem mais um monte de números na fila para entrar. Para a empresa, apenas mais um número. Essa foi a minha primeira reflexão ao ler esse livro. A primeira de inúmeras outras reflexões que eu via ter. Então, esse personagem, o engenheiro D503, está descrevendo nesse diário as maravilhas de viver sob o regime do Estado Único. Como é maravilhoso, como é incrível ter todos os momentos da sua vida servindo para a coletividade. Todos eles se consideram engrenagens de uma grande máquina. Não são todos iguais, mas cada um tem sua função em prol do coletivo, em prol do todo. E tudo estava indo muito bem, às mil maravilhas, até D503 se deparar com I330. I330 era uma mulher questionadora, sedutora, que, pasmem, chegava ao cúmulo, ao ponto de beber, fumar e até mesmo apresentar um atestado médico falso para faltar no trabalho. E isso era considerado um crime passível de pena capital, era a morte. Um número que não está servindo ao todo, à coletividade, é um número a ser descartado. E a cabeça de D503 fica completamente bagunçada quando ele se aproxima, quando ele se encontra com I330. Para vocês terem ideia, os sonhos nessa sociedade são considerados doença, né? Uma doença psíquica. As emoções, a alma, nossa, é uma doença terrível, uma doença que deve ser tratada, porque essas doenças trazem desconforto, né? E o importante é estarem todos acomodados, confortáveis, para produzirem sempre em prol do Estado. Mas I330, ela é sutil, a aproximação dela é sutil, mas ela é muito sedutora.
ela é muito convincente e é muito bacana ver como o estilo de escrita do D503 vai mudando no decorrer do livro, né? Ele começa bem racional, muito satisfeito com o projeto da Integral, que já está quase chegando ao fim, né? A nave já está praticamente pronta, prestes ao seu primeiro voo inaugural. E como ele começa a se questionar, e é interessante que o tempo todo ele tenta se convencer, né? Ao tentar convencer a outros, ele tenta se convencer de que não, e 330 ela está errada. Imagina que isso tudo é um absurdo, que na verdade o grande benfeitor que é o cuidador, o protetor, ele tem razão. Os números, eles não devem seguir sozinhos. Ele tem um trecho que ele faz uma comparação bem interessante, que ele, no caso, é uma situação em que ele está fora dessa coletividade, ele está andando pela praça só, e ele acha aquilo muito estranho. Ele fica incomodado com aquilo, porque, segundo ele, a analogia que ele faz é como se fosse um dedo partido, separado do corpo. É algo nojento, algo estranho. O dedo, ele tem que estar junto ao corpo, né? Então ele tenta nos convencer, ele tenta se convencer de que aquele sim é o melhor estilo de vida que tem que ser defendido de qualquer forma e levado a outros. Eu vou ler aqui para vocês a primeira página do livro, que dá bem esse tom de como começou o D503 nessa história, de como ele estava tão empolgado com tudo que estava acontecendo em relação ao seu projeto de engenharia. O livro ele é composto então de 40 anotações, né? E eu vou ler aqui para vocês a primeira anotação, é só uma página, para vocês terem ideia de como começou o D503 nessa história. Ele diz o seguinte: a primeira anotação é uma declaração, a mais sábia das linhas, um poema. Eu apenas transcrevo, palavra por palavra, o que foi publicado hoje na Gazeta do Estado. E aí ele lê o trecho da Gazeta do Estado, né, o jornal diário deles, anunciando o lançamento da Integral, né, da nave espacial. E ele diz: dentro de 120 dias será concluída a construção da Integral. Um grande momento histórico está próximo quando a primeira Integral alçará voo para o espaço. Há 1000 anos, vossos heróicos antepassados submeteram todo o globo terrestre ao poder do Estado Único. Uma façanha ainda mais gloriosa está pela frente: integrar a infinita equação do universo com a Integral de vidro, elétrica e que cospe fogo. Espera-se submeter ao julgo benéfico da razão os seres desconhecidos, habitantes de outros planetas que possivelmente ainda se encontrem em estado selvagem de liberdade. Se não compreenderem que levamos a eles a felicidade matematicamente infalível, o nosso dever é obrigá-los a serem felizes. Mas, antes de recorrermos às armas, empregaremos a palavra. Em nome do benfeitor, anuncia-se a todos os números do Estado Único. Todos aqueles que se sentirem capazes devem compor tratados, poemas, manifestos, odes e outras obras sobre a beleza e a grandeza do Estado Único. Este será o primeiro carregamento que a Integral levará. Viva o Estado Único, vivam todos os números, viva o benfeitor. E aí o D503 relata pra gente esse texto do jornal e nos diz: enquanto escrevo isto, sinto minha face arder. Sim, integrar a grandiosa equação do universo, sim, dissolver a curva selvagem, corrigindo-a numa tangente, numa assíntota, numa reta. Porque a linha do Estado Único é a reta. A reta é grande, divina, precisa e sábia, a mais sábia das linhas. Eu sou D503, o construtor da Integral, apenas mais um dos matemáticos do Estado Único. Minha pena, habituada a cifras, não tem o poder de criar músicas com assonâncias e rimas. Apenas tentarei registrar aquilo que vejo, o que penso, ou mais exatamente, o que nós pensamos. Precisamente, nós. E nós será o título de minhas anotações. E embora ele nos diga logo de início que é incapaz de produzir poemas, já que ele é um matemático, é impressionante como Zamiatin consegue mesclar nesse livro essa linguagem racional, numérica, geométrica, com a poesia. Né? Os textos, os adjetivos, a maneira como ele descreve as pessoas, os lugares,
É muito impressionante e é muito bonito, é muito poético. Como eu disse, o nome dele é D503 porque os nomes dos números é uma letra e uma sequência de números. E ele descreve as pessoas geralmente de acordo com essa letra do nome delas. É uma maneira bem interessante. Por exemplo, tem uma mulher com quem ele se relaciona num triângulo, digamos assim, que seria um triângulo amoroso, mas eles não têm essa questão de amor, né? O que mais próximo, ele descreve como que mais próximo seria o que nós conhecemos como família. Ele se relaciona com a mulher que é O90, né? O nome dela. E ele descreve ela como baixinha, né? Ela vive frustrada por não poder ser mãe, não poder gerar, já que ela tinha 10 centímetros a menos do que o mínimo exigido, né, para essa função. Então, por ela ser baixinha, ele descreve ela como formas arredondadas, como o O, como a letra O. Um outro personagem que aparece no livro é um personagem meio misterioso, que fica ali percorrendo toda a narrativa, o S4711, né, 4711, ou 4711, que ele descreve como ele é alto, encurvado, anda de um jeito estranho e ele parece duplamente encurvado como um S. E a personagem que tira D503 completamente do eixo, que é I330. E mais uma vez, usando essas analogias geométricas, né, matemáticas, ele descreve I330 como uma mulher com ângulos retos, esguia. O rosto dela forma como um X em determinadas expressões, e a característica mais marcante que ele cita o tempo todo é que ela tem um sorriso mordida com dentes pontiagudos. É claro que um Estado tão autoritário, que comandava tudo da vida daquelas pessoas, tinha que ter uma vigilância total sobre aquelas pessoas. Em 1984, esse controle se dava através das teletelas, né? Nesse mundo de Zamiatin, do livro Nós, não temos as teletelas, mas tudo lá é transparente. Eles dominaram a tecnologia do vidro a tal ponto de que tudo é feito de vidro. As casas, os móveis, inclusive a nave, a Integral, ela também é de vidro, tudo lá é transparente. A cidade, inclusive, é murada por um muro de vidro verde, que em determinado momento que eu estava lendo me veio a imagem, lógico, não estou afirmando que existe essa influência, mas me veio a imagem do filme Matrix, né? Quando eles estão na Matrix, tudo é meio esverdeado, como visto através de um vidro verde. Quando eu li a descrição do muro verde, que separa aquela cidade ascética, aquela cidade toda transparente, do mundo exterior selvagem, do mundo primitivo, que tem coisas absurdas e estranhas, como vegetais, como animais, florestas. Eles vivem isolados e seguros, protegidos disso tudo. Quando eu vi essa imagem, eu lembrei, né, me remeteu ao livro Matrix, ao filme Matrix. Então, eles vivem nessa cidade onde tudo é transparente, tudo é de vidro. Então, todo mundo está vendo todo mundo o tempo inteiro. Eles só têm uma exceção, que é as horas de momentos íntimos, né? Onde eles têm a permissão de fechar o aposento com cortinas. Mas é lógico, não o tempo inteiro, quando se quer. Um momento estabelecido pelo departamento do Estado que diz quem deve ficar com quem e em qual hora, em qual horário. Num determinado ponto dos diários, D503 explica pra gente como é que surgiu essa sociedade, né? Eles tiveram uma grande guerra, chamada Guerra dos 200 Anos, entre a cidade e o campo, né? Pessoas da cidade contra pessoas do campo. E a guerra foi vencida pela cidade e eles dominaram também a tecnologia de produzir alimentos a partir do petróleo. Desse ponto, então, eles agora não dependiam mais das pessoas do campo, venceram a guerra e se isolaram, né, nessas cidades.
E uma coisa que eu achei bem interessante é que, pelo fato dessas pessoas viverem assim nessa sociedade completamente sem diferenças de texturas, de cheiros, de cores diversas, já que eles vivem completamente à parte da natureza, né? Inclusive eles têm museus e aulas de história antiga. E D503, assim, nossa, no momento ele descreve que ele viu um quadro que retratava uma grande capital do século XX, sei lá. E ele descreve como aquilo era absurdo, né? As pessoas se vestindo, cada uma do jeito que queria, com roupas coloridas, diferentes, muitos sons e luzes, que aquilo tudo era uma imensa loucura. Que o bacana era o céu límpido e cristalino, sem nenhuma turbulência. Era aquele mundo transparente. Então, por conta disso, ele faz umas descrições, às vezes, misturando os sensoriais, os sentidos, como, por exemplo, o ar rosado. Por exemplo, nesse trecho, que ele diz: antes eu não sabia disso, agora sei, e vocês também sabem. O riso tem cores diferentes. É apenas o eco distante de uma explosão dentro de você. Talvez sejam foguetes festivos, vermelhos, azuis, dourados, ou talvez pedaços do corpo humano lançados pelos ares. Então ele descreve um riso com cor, né? Então essa maneira de descrever pessoas, lugares, me deixou completamente encantada, sem falar das analogias matemáticas. Isso sim, isso foi o que mais me pegou durante a leitura. Principalmente quando ele fala de raiz de -1. Então, para os que acompanharam a leitura desse livro aqui pelo YouTube, podem ter percebido que na abertura, né, eu usei uma equação, né, raiz de -1 igual a i. Porque é um trecho bem interessante, bem importante do livro, né? Que é uma das analogias matemáticas que ele faz, além, né, quando ele fala da reta, como ele falou da reta, né, do início, ele faz outras analogias dessa durante o decorrer do diário. E essa da raiz de -1 é bem impactante. Ele descreve uma lembrança, né, que ele teve de um período na escola, onde ele diz: já faz muito tempo, nos anos de escola, quando raiz de -1 aconteceu comigo. Lembro-me tão claramente como se estivesse gravado. Uma sala iluminada, as centenas de cabeças redondas dos meninos e Pliapa, nosso professor de matemática, né? Aí ele descreve que o Pliapa, no caso o professor de matemática, era um robô, digamos assim, né? Ele tinha os alto-falantes onde ele dava a aula. E então, teve uma vez que o Pliapa estava falando sobre os números irracionais. Eu me lembro que comecei a chorar, bati com os punhos na mesa e gritei: não quero raiz de -1, tire de mim raiz de -1. Aquela raiz irracional crescia dentro de mim como algo estranho, alheio e terrível, que me devorava. Eu não podia compreendê-la ou reduzi-la, porque estava fora de ratio. E agora, de novo, raiz de -1. Reexaminei minhas anotações e ficou claro. Eu trapaceava comigo mesmo, eu mentia para mim, só para não ver raiz de -1. Né? E ele, o tempo todo ele falava dos números racionais, a raiz de -1, e tem um tempinho, né, que eu já saí da escola, e eu estava tentando lembrar dos números racionais e tal, para entender melhor o que ele estava dizendo nesse trecho da história, nesse trecho do diário. E qual não foi minha surpresa quando eu coloquei lá no Google raiz de -1 e ele me diz: raiz de -1 é igual a i, que é o símbolo dos números irracionais. E na hora, tá aí, i 330. E a irracionalidade nesse universo, essa equação que não tem solução, que não se encaixa, que tira as coisas do lugar do seu modo contínuo e perfeito e útil e produtivo. Por isso, então, tentei fazer, né, aquela ideia do I 330 quebrando o muro verde, rompendo com aquele mundo. Mas eu acho que a reflexão que mais me pegou, principalmente muito tempo depois que eu li o livro, né, porque é o tipo de livro que a gente lê e que fica ali mastigando ele na mente durante muito tempo. E situações do dia a dia que, de repente, me traziam reflexões que eu tive durante a leitura, né?
reflexões de momentos quando ele faz as analogias também, não só matemáticas, talvez pelo fato dele ser filho de um sacerdote, ele fala muito sobre religião, sobre a figura de Deus, de como aquela sociedade vê a religião, porque eles se consideram completamente racionais, né? Numéricos. Imagina, são números, eles têm toda a vida determinada nos horários certinhos, e é interessante como nosso modo de ver, né? No senso comum, a fé, ela se contrapõe à razão. Mas nesse mundo descrito por Zamiatin, a razão é a fé e a fé é a razão, né? Porque eles têm essa fé absoluta, incondicional na razão, né? Então é bem interessante os momentos em que ele fala a respeito do que era o cristianismo e o que seria hoje isso no mundo deles, né? Tem um trecho também que me deixou matutando um tempinho, que é quando ele explica que a maior prova de amor, né, a maior expressão de amor, de cuidado que se pode dar a alguém é submetê-la à obediência, assim como fazia o antigo Deus cristão. A expressão máxima do amor, a exigência da obediência. Ou reflexões que ele fala a respeito do livre-arbítrio, que, nossa, os antigos tinham que conviver com uma coisa chamada crime, né? E que coisa absurda, com violência, com selvageria. Tão simples resolver. Qual a causa do crime? A causa do crime é a liberdade. Você tira a liberdade e acaba com o crime. Então, esse tipo de raciocínio que Zamiatin descreve nessa sociedade, que nos fazem questionar, de certo modo, algumas coisas. Por quê? Eu estava numa rede social, no Blue Sky, e vi um post de brincadeira, onde uma pessoa dizia assim, caramba, que cansativo é a vida de adulto, né? O tempo todo tendo que decidir, o tempo todo tendo que escolher. Só o que eu queria era que alguém colocasse na minha frente o prato de comida que eu tenho que almoçar e só. Eu não queria nem ter que escolher isso. Então, um texto jocoso para provocar riso, mas que no mesmo momento que eu li, me veio mais uma vez a reflexão do livro Nós. Como em algum momento o que parece tão opressor, né, o que soa para a gente como um completo absurdo, uma sociedade onde você não tem direito de escolher nada, um modo de vida que é todo determinado por terceiros, seja esse terceiro um ente, né, governamental ou uma tábua de regras como eles tinham, como essa ideia inicialmente, à primeira vista, tão opressiva, pode ser de certa forma sedutora, quando tira de nós a responsabilidade da escolha. E aí a reflexão maior que me ficou é até que ponto eu estou escolhendo? Será que nós também, além de sermos em muitas situações da vida, como na empresa, como em dados estatísticos, em programas sociais ou governamentais, somos números, assim como naquela sociedade do livro Nós, até que ponto também nós estamos delegando o nosso poder de escolha? Até que ponto eu estou comprando algo porque eu quero, porque eu preciso, porque eu desejo, ou porque aquilo foi determinado por um algoritmo? Até que ponto o que eu assisto, o que eu leio, é escolha minha ou escolha de outro? Então, por essas e por outras tantas reflexões é que eu recomendo fortemente. Leiam este livro, deem uma chance a ele. Leiam leitura tradicional, digamos assim, ou ouçam aqui no canal. Eu, quando decidi gravar esse livro aqui para o canal, eu tinha certeza que ele não teria tanta audiência, já que distopias, ficção científica, geralmente não costumam ter um público tão amplo.
mas eu achei tão fascinante o modo de escrita de Zamiatin, as reflexões que esse texto, que essa obra nos trouxe, que eu digo, não podia deixar de trazer para o canal, mesmo sabendo que a audiência dele seria pequena. Então, eu peço, se não quiserem ouvir o audiobook, não tem problema. Eu sei que a audiência dele vai continuar sendo pequena, mas deem uma chance a essa obra. Leiam no momento. São 40 anotações, então, às vezes anotações de 1 página, de 2 páginas, lê 1, 2 por dia. Se encanta com essa maneira de escrever, essas analogias, assim como me encantei. Tire outras reflexões, milhares delas que podem ser extraídas dessa leitura. E as nossas próximas leituras do canal já estão aí no forno. Eu sei que eu estou um tempinho sem postar, porque eu tive uns probleminhas técnicos, digamos, eu perdi alguns arquivos e eu tive que refazer tudo. Mas não se preocupem, já está saindo em breve. Leituras que eu decidi escolher dessa vez pelas sugestões que vocês deixam aqui nos comentários, né? Cada livro que vocês sugerem, eu vou lá e anoto. Muitos deles eu não conheço e são descobertas incríveis que eu faço. Então peguei essas anotações, peguei essas listinhas, vamos dar uma limpada nessa lista. Claro, não vou conseguir ler tudo, né? Algumas obras até mesmo por questões de direitos autorais, né? Que eu prefiro não me arriscar tanto. Mas, sim, vamos colocar em prática a leitura de algumas dessas sugestões e a primeira delas, eu quero fazer ela paralela dos Jogos Parados, já que uma obra é muito grande, muito densa, muito longa, e eu quero colocar ela paralela com um romance mais leve, mais tranquilo, um romance aí do século XIX. Então, o livro, a nossa próxima leitura será Dr. Fausto, de Thomas Mann, e a outra leitura, Longe deste Insensato Mundo. Né? Então, no clube de membros, né, que eu disse antes, a segunda categoria vai dar direito a decidir as próximas leituras. Então, depois que eu fizer essas leituras das listas de sugestões, vamos começar já com as enquetes. E aí vocês vão ajudar a escolher quais serão os próximos livros lidos aqui no LiterataCast, o seu clube de leitura na internet. Então, até a nossa próxima leitura.